Olá, está no ar a primeira edição do jornal Livre Acesso, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Você vai ver. Preço do pão pode variar até 36% nas padarias de Mariana. Moradores da região dos Inconfidentes consomem quantidade excessiva de bebida alcoólica. E ainda, saiba mais sobre a cultura livre. Fique atento ao preço que você paga no café da manhã. Veja porque ele pode variar muito de uma padaria para outra na reportagem de Alan Passos. Ao fazer um giro nas padarias do centro de Mariana, é possível comprar o pãozinho francês por R$ 5,80 o quilo na padaria que apresenta o menor preço e por R$ 7,90 o quilo na que apresenta o maior. Mas por que existe essa variação tão grande? O processo de produção muda entre uma padaria e outra. Mas não é só isso que define o preço. O principal fator que leva o preço final do produto é o custo fixo de cada empresa, né? Como o pão de sal é o produto, digamos assim, o carro-chefe, né, de uma padaria, é o item que mais vende, então uma boa parcela do custo fixo da empresa vai englobar dentro do custo do pão de sal. A gente está falando do preço do pão porque esse é o produto mais vendido nas padarias, né? Mas não é só ele, não. Outros itens que fazem parte aí do café da manhã, como o leite, que é o segundo mais vendido, e a manteiga, também sofrem variação no preço. Se um consumidor resolve comprar 400 gramas de pão francês, o que dá mais ou menos 7 ou 8 pães, e uma caixa de leite, ele pode pagar R$ 6,51 em uma combinação com os valores mais caros de cada produto. Agora, se pesquisar e comprar os mesmos produtos nos locais com menor preço, o valor da compra cai para R$ 4,21, uma diferença de 35%, ou R$ 2,30. Mesmo com uma diferença considerável de preço entre as padarias, não há nenhuma irregularidade nessa prática. O caráter é totalmente legal, visto que você tem uma livre concorrência. As empresas elas colocam o preço que elas quiserem pela oferta do produto, né? Pelo produto que elas estão ofertando, e daí o cliente ele vai ver qual produto e o preço se é compatível e vai adquirir no local que ele achar melhor. Você encontra um levantamento de preços e produtos das padarias da cidade no site www.jornalismo.fop.br/Entre Mariana. Com a paralisação do trânsito na Rua do Catete e Avenida Nossa Senhora do Carmo, veículos precisam fazer desvios por outras ruas do centro da cidade. A mudança tem aumentado o trânsito nesses trechos, principalmente no final da tarde. A Rua do Catete foi fechada para possibilitar as obras de canalização do córrego que passa pelo local. Feira Marianense de Arte e Artesanato é prejudicada por mudança em horário de funcionamento. Desde o início de junho, a feira passou para a Rua Direita e funciona apenas das 8 horas da manhã à 1 da tarde. As artesãs afirmam que as vendas caíram muito com as alterações. Elas reivindicam o retorno da feira para a Rua Frei Durão. E agora, uma dica para quem quer manter a forma e cuidar da saúde sem gastar muito dinheiro. A Secretaria de Desportos de Mariana oferece aulas gratuitas de ginástica na Praça Gomes Freire. Quem passa pela rua pode fazer exercícios de alongamento e aeróbica. As aulas acontecem toda terça e quinta às 7 da manhã. Veja no próximo bloco. Cultura Livre facilita a divulgação de produtos culturais. Através dela, artistas independentes têm maior chance de alcançar espaço no mercado. O Livre Acesso está de volta. Concurso público da Câmara de Mariana é adiado por prazo indeterminado. A suspensão foi recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encontrou irregularidades no edital divulgado. O festival Tudo é Jazz, que aconteceria entre os dias 22 e 25 de setembro, em Ouro Preto, foi suspenso. De acordo com os organizadores, o Ministério do Turismo teria bloqueado a verba para o evento.
O festival tem tradição em reunir os maiores nomes do jazz contemporâneo. Essa seria a 11ª edição do Tudo é Jazz. Acesso mais democrático às obras criativas. A cultura livre surge para discutir os rumos do conhecimento que é produzido e compartilhado pela sociedade. Vitrolas, discos de vinil, fitas, CDs. Contexto que surge a cultura livre, questionando a liberdade de produzir, modificar e distribuir as obras criativas. A cultura livre trata do compartilhamento, ou na verdade do acesso à cultura e ao conhecimento na sociedade, de uma forma livre. Isso significa o quê? Significa você poder usar, se apropriar do conhecimento, modificar esse conhecimento e distribuir esse conhecimento, compartilhar absolutamente à vontade. O circuito fora do eixo é um exemplo de estímulo à circulação de bandas e ao escoamento da música independente. Com 5 anos de existência, o movimento está presente em 25 estados brasileiros. É por meio da web que o acesso às músicas e a troca de tecnologia são facilitados. De acordo com pesquisa da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, os estudantes da UFOP são os universitários que mais consomem bebida alcoólica no Brasil. Mas o problema do consumo excessivo de álcool não se limita somente ao meio acadêmico na região. Na cidade de Mariana, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, registra uma média de 3 casos de alcoolismo por dia, cerca de 12 a 15 por semana. O Alcoólicos Anônimos, comunidade que auxilia pessoas com problemas de alcoolismo, destaca a importância do reconhecimento da doença pelas pessoas que apresentem os sintomas. O problema nosso é para quem tem problema com o alcoolismo, procure-nos. Talvez possamos ajudar. A gente fala talvez porque muitas das vezes o cara fala assim, vai lá que o AA te ajuda. Não, o AA não faz ninguém parar de beber. Lá tem um programa programa espiritual de ajuda as pessoas que querem. De acordo com o CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o alcoolismo atinge cerca de 10% da população adulta brasileira. Mas especialistas ressaltam que não é só o consumo frequente de álcool que é determinante para a doença. Um outro sintoma importante aí que poderia indicar o alcoolismo, a dependência do álcool, seria a tolerância, que o organismo vai adquirindo com tanto uso, com o uso da bebida. Então a pessoa precisa de doses cada vez maiores da bebida para conseguir o mesmo efeito. O corpo vai adquirindo uma tolerância àquela quantidade de bebida e a pessoa vai precisando de doses cada vez maiores. Em Mariana, o grupo de auxílio aos usuários de álcool e outras drogas atende no CAPS. As reuniões acontecem todas as quartas, de 1h30 às 3 da tarde. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2010, revelou fragilidade na educação pública de Mariana. De cada 5 escolas avaliadas, 4 tiveram nota abaixo da média estadual. A Escola Municipal Aníbal de Freitas, do distrito de Cachoeiro do Brumado, foi a única que conseguiu alcançar nota superior à média de Minas Gerais. Os dados são do INEP, Instituto Nacional de Estudos em Pesquisa. Maus hábitos alimentares e falta de atividade física são as principais causas da obesidade infantil.
Mudanças na rotina da criança podem prevenir o problema. Atualmente, 6% das crianças brasileiras com menos de 5 anos têm obesidade infantil, de acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A nutricionista Virgínia Guimarães explica que a obesidade infantil pode ter início ainda durante a gestação. A mãe que tem maus hábitos alimentares, ela já passa para o filho isso desde quando ele está na barriga dela. Esse processo continua quando a criança, a mãe já está dando alimentos para ela. Muitas vezes a gente observa crianças comendo alimentos já que adulto que come, não é para a faixa de idade deles. O problema começou quando eu tinha uns 8, 9 anos, quando eu comecei a ficar muito à toa e falta de atividade física e alimentação ruim. Aí começou o problema. E para solucionar foi justamente o oposto. Depois de um tempo que o problema já tinha se avançado muito, já tinha ficado num grau de obesidade mesmo, que eu fiquei 40 quilos acima do peso, a saída foi mudar completamente de vida. Foi começar a comer melhor e fazer exercício físico regularmente. Alimentos industrializados, doces e salgadinhos são os vilões da dieta infantil. É dentro de casa que se aprende a comer corretamente. A responsabilidade da educação alimentar tem que partir dos pais. Junto com o aumento de peso, a obesidade potencializa uma série de outros problemas, como a queda do colesterol bom, hipertensão arterial e diabetes tipo 2. E comer bem não significa apenas diminuir o consumo de alimentos calóricos. Combinar alimentação balanceada e atividade física é a forma mais eficaz de evitar o crescimento de uma geração com excesso de peso. O Livre Acesso fica por aqui. Uma ótima semana para você.